Hoje são 20/7/2026. Atenção, o que eu vou dizer neste vídeo é seríssimo. Você que está me ouvindo pela primeira vez, você não é obrigado a acreditar. Porém, o que eu vou relatar nesse vídeo é verdadeiro, sincero, verídico. Porém, não consta nas literaturas devido eles ter escondido, camuflado as escrituras originais. Dizem que a Bíblia foi feita por Deus, correto. Mas quem é Deus? O mesmo Satanás. O nome Deus ele veio do grego Theos, e Theos é Zeus, e Zeus é Deus. A maior estátua do país grego, a maior estátua da Grécia. Os gregos são politeístas, eles são adoradores de mais de 33 mil deuses. E o deus maioral deles é Zeus, que é Deus. Mas quem que é esse Deus que vocês, na inocência, estão adorando? Um ser que vivia nas alturas, prestando serviço ao Ser Supremo. Ele se levantou contra o Ser Supremo por inveja e conseguiu ludibriar uma grande quantia de pessoas e trazer para este mundo aqui. E esse povo, depois que chegou aqui, sem corpo carnal, porque antes não existia corpos carnais, eles imploraram lá para cima, para o Ser Supremo que nos criou, o nome dele é Yahweh. Os padres sabem, os judeus sabem, os pastores formados sabem, mas não diz para vocês, porque a verdade não está com eles, eles estão na mentira, enganados também, enganando as demais pessoas. O que acontece? Colocaram em Atos capítulo 4 e versículo 12 que só há um nome pelo qual se possa salvar. Correto. Mas que nome é esse? Porque uma hora é Deus, outra hora é Jeová, outra hora é Emanuel, outra hora é Jesus, Javé, e por aí vai. Mas não é só um que salva, e por que tanto? E o original não está com a população, porque os judeus esconderam, alegando que é muito forte para o povo não blasfemar. E aí o Ser Supremo, que criou todas as coisas, mostrou para mim, me fez saber que não, que eles esconderam para que o povo não salvasse. E esses demais nomes que eles inventaram dão acesso a outros personagens, porque o nome identifica, o nome personaliza. Quando você muda o nome, você muda o rumo das coisas. Satanás, sabendo disso, mudou, colocou os personagens dele para ser reverenciado por vocês. E Satanás sabe que o nome do Ser Supremo que nos criou é Yahweh, e que o nome do Messias é Yahushua. Aí eles dizem que é Jeová, mas como Jeová, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá em Israel, onde nasceu o Messias, onde foram escritas as Escrituras, falam-se o hebraico e o aramaico. Nem o hebraico e nem o aramaico tem a letra consoante J até hoje. Então, meu irmão, então, minha irmã, o engano é grande. Agora, eu estou dizendo para vocês que eu nasci nesse mundo na inocência. Quando era menino, fiquei sabendo que eu tinha um grande trabalho para realizar aqui. Porém, eu jamais imaginava que a coisa era tão séria. Eu achava que era tipo o trabalho de padres, pastores, anciões da Cristã do Brasil, etc. Não, pelo contrário. Eu fui enviado para levantar contra todos eles. Maometismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, tudo, judaísmo, budismo, tudo. Todas as religiões que estão no mundo foram implantadas por Satanás. O Ser Supremo que nos criou,
O nome dele é Yahweh. E o nome do seu filho é Yahushua. Ou seja, o seu filho levava o nome do Ser Supremo no seu nome. Yahweh, que significa Supremo, e Shua, Yahushua, que a palavra Shua significa salva. Satanás é tão copista que ele conseguiu o paralelo, colocar na macumbaria o Yeshua. Yeshua é satânico. Por quê? Porque Yeh, no hebraico, significa bode. Yeshua salva. Aí eles dizem que o bode salva. Pode ver que dentro da maçonaria tem o Bafomé, o bode. Eles reverenciam, eles dão crédito a um bode. Mas também essa maçonaria é satânica e é judaica, tá? Para quem não sabe, quem inventou a maçonaria foi o judeu. Nessa Bíblia colocaram que Salomão é o homem mais sábio do mundo. Pelo contrário, Salomão é o homem mais feiticeiro do mundo. Ele é o pai da feitiçaria. E essa maçonaria veio dele. É tanto que o que é mais lido dentro da maçonaria são os 72 livros de Salomão. Então, minha gente, a coisa é séria. Aí o Ser Supremo me faz saber que é a minha pessoa. Foi uma luta enorme, porque é uma batalha, e eu a vida inteira me tive como uma pessoa incapacitada total, e até hoje eu me tenho como uma pessoa incapacitada total. Mas daí eu fiquei sabendo que eu era alguém que passou pelo mundo várias vezes como profeta, e que agora, e todas as vezes, eu nasci na inocência. A história que o Messias já nasceu sabendo das coisas, nenhum profeta nasceu sabendo de nada. Qual a prova que eu vou lhe dar disso? Jeremias 11, versículo 19. Eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro. Ele estava falando do Messias, o manso cordeiro levado à matança. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Observa que Jeremias falou que não sabia que eles tramavam mal contra ele. Ou seja, ele era um inocente. Aos poucos, o Ser Supremo foi dando o conhecimento a ele do que ele veio desempenhar nesse mundo aqui. Mas observa o versículo. Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. A ela cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome, ou lembrança do seu nome. Matar o Messias, consumir os frutos, os verdadeiros ensinamentos, implantar a mentira. E banir o nome dele da face da terra, e não deixaram nem lembrança do seu nome. E arranjaram outros nomes, representando não só o Messias, como os demais profetas, colocando o povo na contramão, na maldição satânica. Porque o nome personaliza, o nome identifica. Se você muda o nome, você muda o rumo das coisas. Observa você e comprar uma passagem para Porto Alegre, você inverter-se assim na hora de comprar passagem, mudar o nome. Me dá uma passagem para Recife, você vai viajar no sentido oposto, porque você trocou o nome. O nome identifica e personaliza. Observa se você chegar na casa de alguém com uma grande sede e você dizer assim: arranja por gentileza um copo de água. Mas ao invés de você dizer água, você troca o nome. Arranja por gentileza um copo de sal. A sua sede vai aumentar ao invés de abrandá-la. O nome é tudo. Observa se você for abrir uma conta bancária, digamos, em um banco aí, e chegar lá com outro nome, você não vai conseguir. Só o seu nome original. O Ser Supremo, o nome dele é Yahweh. E esse nome é o nome sobre todos os nomes.
Ele é um nome que não dá transliteração para país nenhum do mundo. Todos os países, todas as línguas têm que pronunciar Yahweh, porque é o nome do Ser Supremo que criou todas as nações. Veja bem você, colocaram que o Messias vai vir nas nuvens e se inventaram. Não tem como alguém vir nas nuvens pura e perfeita para pegar um povo todo bagunçado para levar para onde? Não tem jeito. No reino perfeito não se entra bagunça. O Messias teria que nascer na inocência no meio do povo, sem saber de nada. E aos poucos ele se acordado e ir mostrando ele aos poucos porque ele está no mundo e o que ele veio fazer no mundo. Então foi o meu caso. Quando eu nasci inocente, passei pelas religiões, eu teria que cumprir um protocolo. Nasci na igreja católica, me batizei lá, crismei, rezei de joelho, fiz procissão junto com as pessoas de lá. Depois eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos, estive na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Suzano, estive na Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora e fui rodando, andei indo na Igreja Batista, andei indo na Igreja Adventista e fui girando, Igreja O Brasil para Cristo, Igreja Deus e Amor, é tanto que eu estive na rodoviária do Glicério, vi Davi Miranda pregando ao vivo, lá dentro da cabine de vidro. Tá. Então eu tinha que passar por tudo isso. Mas aí, até aí, tranquilo. Agora, Yahweh me tira de Minas Gerais, que eu nasci no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, me leva para São Paulo. Mas antes disso, eu tive que passar uma grande peleja. Eu nasci na Bahia, com 18 anos fui para São Paulo, fui morar no Jardim Helena, né, pertencente a São Miguel Paulista, era um bairro de São Miguel Paulista. De lá, fui para o centro da cidade, eu trabalhava no centro da cidade. Eu levantava de madrugada para chegar no serviço 8 horas. Pegava uma fila enorme, tinha que preparar alimentação, eu sofria, eu tinha que passar o protocolo. Depois eu fui para Guarulhos, né? Fiquei na entrada da Água Chata. Ali entrei, na época tinha a fábrica de doces Neuza Limitada. Trabalhei nela mais ou menos um ano. Depois eu retornei à Bahia. Da Bahia fui para o estado do Espírito Santo, apanhar café, trabalhei em panha de pimenta do reino. E aí vai, depois voltei para a Bahia, na Bahia me casei, depois de casado eu fui para São Paulo, fui morar no litoral norte de São Paulo, na beira da praia, na cidade de São Sebastião. Tá. Lá em São Sebastião, eu fiquei falando a linguagem que vocês entendem, 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. 3 tempos claros e 3 tempos escuros, só lendo a Bíblia. Aí uma certa feita, eu em jejum, lendo a Bíblia, eu lia uma passagem na Bíblia que fala de Mardoqueu. Eu fiquei comovido e chorei. Eu estava sozinho. Eu ouvi uma voz interna, meiga e suave. Eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Eu não questionei, eu fiquei em silêncio. Não perguntei o que estava errado. Uma outra feita, eu indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Eu era professor de escola dominical na Assembleia de Deus. E eu ouvi a voz de novo. Eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Não me abalei, não questionei. Eu estava indo para a igreja fui. Incentivado as pessoas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu tinha que estudar, porque o saber não ocupa espaço e tal, eu entrei na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus. Ali me apelidaram do irmão 10, porque eu tinha uma enorme facilidade, eu tirava 10 em quase todas as provas. Mas aí eu tive uma surpresa.
Porque eu tinha ouvido uma voz meiga e suave dizer para mim que na Bíblia tinha coisa errada. Eu tinha ouvido a mesma voz meiga e suave dizer para mim que o nome Jesus não era verdadeiro. A minha surpresa, na aula de teologia bíblica, 2 pastores da Assembleia de Deus, professores de teologia, um por nome Arthur e outro por nome Júlio César. Isso na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E eles moram lá até hoje. Eu não estou aqui inventando uma história. Daí o que acontece? Eles disseram, irmãos, tem uma situação aqui que é pesada, mas a gente vai ter que relatar a vocês. Eles disseram, aí já foi os pastores, nós não sabemos aonde originou o nome Jesus. Sabemos que a língua do judeu é o hebraico, e no hebraico não tem J até hoje. E o J é novo, só tem 500 anos. E o Messias tem 2000 anos que nasceu. Eles disseram na época. E aí eles deram exemplo que nome próprio não pode traduzir, pode transliterar, e foi longe. E aquilo me chocou, me abalou, porque a voz já tinha dito para mim que o nome Jesus não era verdadeiro. E agora eu ouvindo 2 pastores que o nome do Messias era Yahushua e não era Jesus, eu falei, mas por que eles não dizem para o povo? Aí foi aonde eu fui procurar padres. Primeiro padre que eu procurei foi em São Paulo. Um padre velho. Cheguei nele e questionei, vigário, me perdoa de estar te importunando. Quando a gente não sabe, tem que procurar quem sabe. Na época eu disse, o senhor, um homem estudado, um homem esclarecido, se me der resposta de umas coisas que eu estou querendo saber, eu vou ficar muito grato à sua pessoa. Ele respondeu, pois não, meu filho, pode perguntar. Falei, vigário, aonde originou o nome Jesus? Porque lá em Israel tem J? Ele falou, não. Falei, o J só tem 500 anos de existência? Ele falou, é. Lá em Israel fala o hebraico, e no hebraico não existe J, existe não. Também falava aramaico, aramaico tem J? Também não, né? E como o Messias se chamava Jesus, se o J foi surgir mais de 1400 anos depois que ele tinha morrido, ele respondeu para mim, mas ele tem outro nome. E qual é o outro nome dele? Ele falou assim, eu não me lembro, sabe que eu nunca me importei com isso? Falei, interessante, a sua pessoa, o professor do povo, não lembra nem o nome do Messias? É Yahushua, vigário. Falei, é isso aí mesmo, e partiu. Tá. Depois disso, eu peguei outros padres em outros estados do Brasil. Peguei pastores bacharelados em teologia bíblica da Assembleia de Deus, da Igreja Adventista, da Igreja Metodista, da Igreja Batista. Professores de teologia, todos confessaram que sabem que o nome do Messias é Yahushua e que não é Jesus. Mas deixa o povo. É de impressionar. Teve um pastor que eu peguei ele na cidade de Capoal, em Rondônia. Ele disse para mim, na maior cara de pau, Juarez, eu sei que você está falando a verdade, eu sou formado em hebraico, eu sou poliglota, falo vários idiomas. Porém, Juarez, eu ganho tanto salário da igreja, a igreja paga um fundo social para mim de X, água, luz, escola para meus filhos, carro para mim andar, petróleo. Se eu dizer isso para eles, eles não vão entender, eles vão me jogar fora da igreja, e eu vou sobreviver de quê se eu não aprendi a fazer outra coisa? Mas eu sei que você está falando a verdade. Minha gente, a coisa é séria. E tem mais. Yahu, quando ele mostrou para mim que eu tinha passado pelo mundo, primeiro ele me mostrou que eu fui o Abraão do passado. Foi uma luta. Foi uma luta pesada entre eu e os mensageiros do Ser Supremo, porque eu não aceitava. Eu dizia, eu, Abraão, um bosta que nem eu, um merda que nem eu, porque o ser humano é quem não reconhece, nós somos limitados, nós somos frágeis. Observe que se você der uma dor de barriga a qualquer momento, você vai procurar um vaso.
e quer ser importante, quer ser maioral, quer ser melhor do que as outras pessoas, não respeita as outras pessoas. Só porque compra um terno bonito, já não fala com seu irmão simples, com a sua irmã simples. As pessoas são arrogantes, e não é o meu caso. A vida inteira eu me reconheço como uma pessoa limitada total. E aí foi aonde Alvo me mostrou que eu era Abraão embaixo de um pé de jaca. Cedinho, eu tinha atravessado o rio para pegar um cavalo. E eu chorava. E o mensageiro dizia, não, Juarez, é assim mesmo. É um protocolo, é um processo que você teria que passar. Vai passando. E Alvo vai com calma, porque ele não pode despejar de uma vez em cima das pessoas o conhecimento, porque senão as pessoas não aguentam, a gente não tem estrutura. O tempo foi passando, chegou ao ponto de eu ficar sabendo que eu passei pelo mundo 16 vezes e que essa é a 17ª. E que vai ser estabelecido um reino aqui nesse mundo e eu serei o chefe das nações. Porém, vai vir por um ângulo inesperado. Não está escrito na Bíblia que eles fizeram que o Messias viria de forma surpreendente? Inesperada? É inesperado. Você pode estar me questionando agora, mas se você diz que foi Satanás que fez a Bíblia, que é o mesmo Deus, por que você cita ela? Porque, meu irmão, o pescador, para pegar o peixe, ele tem que colocar isca no anzol, senão ele não pega peixe nenhum. Para eles fazerem enganar o povo, eles tiveram que utilizar, dentro do livro que eles fizeram, um pouco de verdade. Porém, a verdade que está dentro dela, eles manipularam por vocês não entenderem. Por que que ninguém entende o Apocalipse? Porque colocaram parte de trás para frente, de frente para trás, aumentaram, diminuíram, fizeram o livro do jeito deles. E depois do livro pronto, colocaram lá no Apocalipse, ai daquele que aumentar um J, um tio da lei. Mas como se a Bíblia foi escrita em hebraico e como um J, se lá não tinha J? Ainda que desça o anjo do céu, mas como anjo, se no hebraico não existe J? E prega um outro evangelho que seja anátema. Minha gente, a população, no meio desse povo tem gente boa, mas está enganado nessas gaiolas satânicas que Satanás inventou, que são as igrejas, o sistema religioso implantado no mundo. O homem e a mulher têm que aprender a andar com as suas pernas, respeitando o seu semelhante e respeitando o ser supremo, que é Yahweh, que lhe deu o fôlego de vida. Igreja, meu irmão, só para pegar o teu dinheiro. Observa que padres e pastores não arranjam nada para ninguém. E se eles dão uma dor de barriga, não cuidam nem deles mesmos, eles têm que procurar um médico. Será que vai cuidar de você, vai cuidar de mim, meu irmão? Acorda, nunca. São os falsos profetas que viriam no mundo, que seriam muitos, e que, se possível fosse, enganaria teus próprios escolhidos. Observa que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles vêm com conversas falácias, mansas, suaves, para tomar o teu dinheiro. O Ser Supremo não aceita isso. Esse reino, esse trabalho nosso não tem dízimo, não tem oferta, não tem pedição de dinheiro na internet. E algo é precioso. Ele mostrou para mim que vai utilizar 142 mil pessoas para me ajudar a fazer o trabalho. Que eles falam na Bíblia que é 144 mil. Porém, nesses 142 mil eu posso estar pedindo dinheiro para eles, fica a critério deles, ajuda se quiser. Porque de uma forma ou de outra esse trabalho vai ser feito e vai avante. E nós surpreenderemos a população do mundo inteiro. Aqui vai haver uma mudança total. Aí as pessoas dizem assim, ele vai ser governo no mundo, mas é já? Não. Vai acontecer uma renovação com a gente. Primeiro vai morrer todos os políticos que estão aí, que são corruptos. Todos os padres corruptos, pastores corruptos, todos que estão nos setores públicos no mundo que são corruptos, vão vir a óbito. E vai restar, como no tempo de Noé, que você chama de Noé, que restou pouca gente, a história se repete.
E Yahweh vai levantar no mundo um povo zeloso de boas obras, que não tem inveja, que não tem maldade, que não vive com mentira, com fofoca, perseguindo as pessoas, maltratando as pessoas, pessoas que respeitam o seu semelhante. Do nosso meio vai ser banido tudo que é de Satanás. Templos religiosos vão tudo ser destruídos, vai acabar. Aí você vai me perguntar, mas é você que vai sair derrubando os templos? Não, eles mesmos vão destruir. Porque quando Yahweh abrir os olhos dessa população, que eles enxergarem as besteiras que eles estão fazendo dentro dessas igrejas, eles mesmos vão dar fim nelas. Então, esse trabalho é lento e suave. A gente tem que ter paciência, ter calma, mas a gente vencerá. Yahweh é precioso e nos elevará às alturas. Que assim seja. Que assim seja.